Bom dia, companheiros vereadores, amigas vereadoras. Vamos dar início à nossa 22ª sessão extraordinária desta 14ª legislatura, em 21 de dezembro de 2006. Para que a gente possa iniciar os trabalhos, pedimos a fineza de que todos registrem a presença. Faltando o vereador Adilson Rosa apenas. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes e sob a proteção de Deus, declaramos aberta a 22ª sessão extraordinária, que foi convocada nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, no seu artigo 37, item 1, combinado com o regimento interno, no seu artigo 87, para que possamos discutir o projeto de lei 9.628 deste ano, de autoria do prefeito Ari Fossen, que fixa o orçamento público para o exercício de 2007. Está em discussão o projeto. Como empatou, vereadora Marilena Negro. Isso, lembramos que é o projeto e a única emenda existente, porque, no caso, as emendas são votadas englobadamente, se o caso de ter mais de uma, e subentende-se, então, que ela não é discutida também em apartado. Então, nós discutimos e votamos, discutimos a emenda junto com o projeto e votamos apenas separadamente. Com a palavra, então, a vereadora Marilena Negro, para falar no projeto. Senhora presidente, senhores vereadores. Vereadora, a senhora tem até 20 minutos para discutir o projeto. Nós, de posse do orçamento do município, nós tivemos oportunidade em audiência pública, em vários momentos aqui de discussão, de avaliar os caminhos dos recursos públicos para o município neste próximo ano. Nós observamos que as secretarias que tiveram um incremento maior foram de serviços públicos e também a de obras. E as outras, tanto em ações quanto em recurso, elas não sofreram muito incremento na questão financeira. E como toda a nossa crítica tem sido feita na questão tanto da elaboração das peças orçamentárias, quanto do acompanhamento e da fiscalização, nós procuramos, já lá na LDO, fazermos inserções de propostas nas emendas, fizemos emendas técnicas para os senhores tentarem se lembrar, para que a gente tivesse oportunidade de participar da elaboração, da fase de elaboração do orçamento do município. Isto porque essa peça orçamentária, ela é virtual. Ela contém ações que, no decorrer do exercício, a critério do Executivo, se desalojam recursos de uma conta para outra, e o resultado, ao nos depararmos com o resultado, no final do ano, a gente observa ações
zeradas, percentuais zero, de tal a forma como a administração manipula e movimenta recursos públicos. E a gente vê, né, com tristeza, que muitas das ações propostas, não só investimentos, ações de projetos mesmo, estão lá, zerados, passam inócuos. Por isso, da peça ser virtual. Nós pedimos, na ocasião da LDO, para que o secretário de Finanças, com a finalidade da maior transparência na fase de elaboração, porque vimos que as peças orçamentárias importantes, que são 3, tanto o PPA, quanto a LDO, quanto o orçamento, deveriam conter uma participação mínima da sociedade e uma participação efetiva do legislativo. Como isso não acontece, tudo bem que a prefeitura não quer fazer, até para não imitar possivelmente o Partido dos Trabalhadores, que instituiu no seu programa orçamento participativo, mas também que na Assembleia Legislativa já deram alguns passos no sentido de ter um orçamento mais participativo, trazendo para as regiões discussões e audiências públicas na fase de elaboração. Jundiaí está na contramão. Ela quer fazer suas peças orçamentárias a seu critério. Infelizmente, com o apoio dos vereadores que não reclamam dessa participação. Nós, do PT, reclamamos em nome da sociedade, que gostaria de estar lá participando. Da sociedade organizada, que sabe lá, sim, que quer a sua creche, que quer o investimento numa área esportiva. Então, nós não temos essa oportunidade. Em nenhum dessas peças orçamentárias, nem na LDO, nem na peça orçamentária. Das sugestões que nós fizemos, o tímido ensaio da administração foi colocar na internet a possibilidade do cidadão participar. Quem participou e tentou fazer o processo era extremamente limitado, porque na abertura você podia fazer 2 sugestões. Não existia uma possibilidade de fazer uma interferência em mais de uma área. Então, é tímida essa participação para dizer que é um processo transparente. Então, os vereadores estão alijados do processo de elaboração da peça orçamentária. São alijados do processo de elaboração da LDO. Logo, o que encontramos aqui é uma peça fictícia virtual e que, para talvez aí vislumbrando uma luz no fim do túnel, o PT, a bancada do PT faz uma emenda onde, pelo menos na movimentação orçamentária, para que a gente acompanhe e veja se nós não vamos tirar provimento de recursos de áreas importantes, necessitaria da autorização do Legislativo se passasse a movimentação acima de 2%. 10% hoje, aí eu já estou falando da emenda proposta pela bancada do PT, ele é extremamente significativo, porque numa canetada, a prefeitura movimenta R$650 mil para remanejar recurso de uma conta para outra, de um órgão para outro, impedindo e zerando muitas vezes ações ali propostas para se executar naquele ano. Então, os meus companheiros devem falar mais a respeito dessa possibilidade. Mas eu gostaria de voltar para a questão da peça orçamentária, onde, há 2 anos atrás, quando nós pegávamos o PPA realizado no final de um ano, nós víamos e poderíamos mensurar quantos quilômetros de pavimentação asfáltica teriam sido realizados pelo município. Até as ruas tínhamos nominadas. Os bairros que seriam contemplados, e ali estava o poder de fiscalização do vereador. Aí, em nome da responsabilidade,
que impõe a lei de responsabilidade fiscal, em nome de uma pseudotransparência da administração, começam a mandar peças orçamentárias ocas. Ocas no sentido de, eu tenho recurso, eu tenho percentual de orçamento destinado, mas eu não discrimino as ações são genéricas. Tá? Quem gosta de genérico, tá, é a saúde, que tem que trabalhar por questão genérica, com medicamento, para poder facilitar o consumidor, facilitar o bolso do consumidor. No serviço público, no orçamento público, eu não quero nada genérico. Nós temos que ter um mínimo de acompanhamento e fiscalização. E, nesse sentido, até as emendas que nós cuidamos de observar, de alguns vereadores desta casa que fizeram, nós temos dificuldade de avaliar. Temos dificuldades de avaliar a qualidade e a própria emenda em si, porque o orçamento não permite que avaliemos se aquela ação está contemplada ou não. Então, no meu entender, aliás, o meu voto expresso na comissão é de que essas emendas que não tinham caráter ilegal apontado pelo jurídico, mas sim que entrou no mérito, nosso jurídico entra no mérito quando ele determina, e para elucidar os vereadores, dizendo que, para que tomássemos cuidado, porque aquelas emendas poderiam interferir em valores já contratados pela Prefeitura. Essa discussão é aqui, não é num parecer jurídico. Eu só quero saber se ela tecnicamente é correta ou não. Por isso, defendemos que algumas emendas viessem para o plenário, mesmo sendo políticas. Só que elas são políticas. E essa é uma casa política. Então, caberia aqui discutir, para que dessemos visibilidade, que esse orçamento mascara uma situação que só a Prefeitura tem conhecimento. Nós não detemos o conhecimento das ações claramente da Prefeitura. Por isso que eu repito, é uma pseudotransparência. Peça estar na internet, muito bem. Agora, o detalhamento das ações, dos programas que ela vai interferir, isso é impossível de avaliarmos. Me desculpe, senhores vereadores, eu gostaria, quem puder me esclarecer os detalhamentos desse orçamento, que se habilite, porque nós não conseguimos. Então, é por isso que nós tivemos durante a comissão mista de Justiça e Redação e de Finanças, avaliando todas as emendas propostas, a gente vê com tristeza como o vereador está atado. É a possibilidade do vereador legislar, de contribuir com a peça orçamentária, porque nós estamos muito mais próximos da população e somos um canal receptivo das demandas da população e poderíamos estar interferindo positivamente. Agora, quando que nós vamos interferir? Nós temos que bater na porta do senhor secretário de Finanças, bater na porta de um secretário e outro, para ouvirmos, não, mas isso vai ser feito, isso vai ser contemplado. Então, nós não temos uma peça clara que nos permita dizer com tranquilidade que as ações que a Prefeitura vai realizar contemplam as demandas da população. Sinto muito, não posso concordar de que o orçamento traduz os anseios da comunidade. Agora, no que compete a esta casa, que é o momento de legislar, é quando vem para cá o orçamento. Na fase de elaboração, não temos. Temos aí uma audiência pública que é realizada nesta casa por força de lei. Ela é realizada nesta casa por força de lei para prestar informações sobre as ações que vão ser realizadas. Vossa Excelência me concede uma parte, vereadora? Pois não, senhor vereador. Só para concordar em parte com Vossa Excelência, quando fala das emendas que não vieram a plenário, embora não tivessem vícios de ilegalidade, né? Juntamente com a senhora, eu fui voto vencido na comissão mista, porque também entendia que as emendas
uma vez que não têm vício de ilegalidade, deveriam ser apreciadas no plenário e, eventualmente, rejeitadas ou aprovadas politicamente mesmo, porque aí, como Vossa Excelência disse, a casa é política. Então, em relação às outras considerações suas, não concordo com elas, mas em relação às considerações das emendas que não vieram a plenário, que foram tolhidas lá na comissão mista, também sou contrário e, aliás, fui voto vencido juntamente com a senhora. Em que pese, quando a gente observa o conjunto das emendas, os valores que elas somadas reproduzem, é claro que ela tem uma interferência, né, no orçamento, se aprovarmos nesse contexto. Só que nós temos um passo anterior, e é esse passo anterior que está faltando, que é na LDO nós podemos fazer com que houvesse mais participação, e aí eu incluo a Câmara de Vereadores e a sociedade civil organizada, na elaboração da peça orçamentária. Não é suficiente dispor na internet lá um canalzinho para a gente acessar e dar uma opinião pontual de uma rua, de um bairro, de um setor. Tem que ser de uma forma mais dinâmica e participativa. A internet é impessoal. A internet é impessoal. É um recurso também, que nós temos que lançar a mão. Mas não é o único. Nós queremos espaços para contribuir. E eu estou falando da fase de elaboração, porque isso aqui o produto é pronto. E nós não participamos. Agora, em que pese aí todo esse aparato aí que a Prefeitura detém para organizar, eu não sei se os vereadores da base do governo teve uma participação ativa na elaboração da peça orçamentária. Eu desconheço momentos em que a gente possa ter tido uma colaboração, uma sugestão eficiente, que não fosse pontual. Que não fosse pontual. Então, essa transparência que se quer dar nesta fase de elaboração, ela é muito tímida, inócua e está na contramão até do governo, em relação ao governo estadual, que está aí tentando propor participação na região, com audiências públicas regionais, para ouvir os setores do Estado e as necessidades do Estado para o orçamento. Se eles vão conseguir efetivar, se a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa vai conseguir traduzir essas sugestões, essas demandas da região em emendas para fazer uma interferência, eu não sei. Aí entra a discussão política. Mas o fato é que eles estão vindo. O fato é que estão vindo. E aqui não existe essa sinalização de participação da sociedade. Não precisamos ter um OP. Mas nós poderíamos ter alguns momentos, como nós tentamos inserir nas emendas da LDO, algumas sugestões para ampliar a participação popular. Com prazos para que fizesse um canal de comunicação na internet mesmo, onde a gente tenha devolutiva, e não todo aquele procedimento burocrático, e só quem domina mesmo a internet é que conseguiria fazer as suas sugestões, porque ela não alcança as camadas mais simples da população. A internet, infelizmente, ainda é um meio acessível a algumas camadas da população. E aí? Os vereadores que poderiam ser esse sensor, que poderia estar lá apontando na fase de elaboração, aí nós poderíamos abrir mão de fazer emendas. Agora, nós não podemos participar da elaboração e também no momento de legislar, no momento de olhar e entender o orçamento e propor alterações através de emendas, também existe resistência até em analisar as emendas. Então, nós gostaríamos de pedir aos senhores vereadores essa oportunidade, que eu sei que muitos aqui, lá no fundo, gostariam de fazer, executar, que é tratar com carinho da emenda sugerida pela bancada do PT, com relação a essa folga, que por maior responsabilidade técnica que tem o secretário de Finanças, é um cheque em branco que nós estamos dando para o secretário de Finanças e os secretários dos outros agentes políticos
na questão da movimentação orçamentária. E tirar recurso de um órgão, às vezes no valor de 250, 300 mil reais, para passar para outro, é muito dinheiro para que tenha essa autonomia, esse ato tão simples de decretar e fazer essa movimentação. Então, em que pese aí a confiança que os senhores vereadores da base do governo detenham na administração pública municipal, seria muito cuidadoso, seria muito interessante os senhores, futuro presidente desta casa, fazer com que todos os valores a serem remanejados da prefeitura, que superassem os 2% estabelecidos aqui na nossa proposta para a alteração desta lei, que viessem para esta casa para merecer uma discussão, para merecer um entendimento dos vereadores. E eu acho que o prefeito estaria sossegado, porque ele tem a base do governo aqui, ele tem a maioria, mas aí nós estaríamos exercitando, pelo menos, a terceira fase do orçamento, que é o acompanhamento e a fiscalização da execução orçamentária. Já não estamos participando dos projetos, do processo de elaboração, não participamos da fase do acompanhamento, seria um mecanismo de termos em nossas mãos a possibilidade de discutir o orçamento mais detalhadamente e aqui dentro. Não cede uma parte, não, vereador? Pois não, vereador. Conforme a fala de Vossa Excelência, o remanejamento de um secretário a 200, 250, que é um excelente dinheiro. Nós, vereadores, inclusive, nas nossas emendas, por exemplo, uma emenda que esse vereador tentou fazer passar para plenário, que hoje não veio a plenário por ser considerada ilegal, no caso, era de 100 mil repassando de uma secretaria para outra, apenas. Então, o do próprio vereador se tornou ilegal uma emenda que beneficiaria muito bem a parte de saúde na região sul, que é a Vila Progresso. Só para concluir, senhora presidente, o vereador Cachan deu um exemplo que ilustra. O vereador não tem autonomia sequer para opinar num remanejamento simples de 100 mil reais, que seria em benefício aí de uma demanda da comunidade, mas nós estamos dando autonomia para o prefeito de 65 milhões no total do orçamento para fazer esses ajustes. Então, vamos ser razoáveis e conto com os senhores vereadores na análise da aprovação do orçamento, incluindo a proposta da emenda do Partido dos Trabalhadores da redução da margem de folga para 2%, de 10% para 2%. Obrigada, senhora presidente, senhores vereadores, pela atenção. Antes de continuarmos com a discussão, quando nós acertamos aqui na mesa, é obrigação. Temos obrigação, dever de ofício de agirmos corretamente. Quando erramos, damos mão à palmatória e confessamos o erro. E a presidência errou quando deixou a vereadora Marilena Negro falar nas emendas que foram rejeitadas, pelo seguinte: de acordo com o nosso artigo 171, que trata dos orçamentos públicos no nosso regimento interno, o seu parágrafo 3º diz que a emenda não acolhida na comissão mista, ela considera-se rejeitada pela Câmara Municipal. Portanto, sobre as emendas que foram rejeitadas, não pode haver discussão. Mas, como a vereadora Marilena já falou praticamente sobre todas elas, todos ficaram já sabendo quais as emendas, não é? Mas a presidência pede a compreensão agora dos próximos vereadores que foram se utilizar da tribuna, para que, por favor, falem apenas no projeto e na emenda que estaremos discutindo junto com ele. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Gerson. Pedimos desculpas aos demais, mas a presidência errou. Senhora presidente, senhores vereadores, com certeza vou procurar respeitar a emenda 171, né? Estava brincando aqui com os vereadores. Mas eu ouvia também a parte do vereador Cachan, e antes até de começar a falar, fazer uma sugestão para o vereador Cachan.
faça uma indicação, vereador. Faça uma indicação, porque aí é mais tranquilo e, com certeza, o prefeito vai estar fazendo depois, vai estar resolvendo a questão. E ouvi atentamente aqui as palavras da minha companheira de partido, Marilena Negro, e aí eu vejo aqui, recebemos hoje, vereadora, recebemos aqui o livrinho do orçamento fácil. Fácil de ser aprovado, difícil de ser discutido e difícil de ser emendado. Mas é fácil. É fácil, não é, vereador Tico? Queria estar podendo discutir hoje aqui os 7 milhões para dar início à primeira fase do viaduto da Ponte São João. Mas, enfim, temos aí 650 milhões de orçamento municipal e vem a peça aí para nós. Está lá, vamos investir na saúde 140 e tantos milhões. 147, não é isso? Segundo o secretário de Saúde, vice-prefeito Juca Rodrigues, não vai dar. Veio aqui o pessoal do Conselho Municipal de Saúde, na sua referência, na pessoa do Agostinho Moretti, e falou que o Conselho Municipal de Saúde aprovou a verba, mas não aprovou as ações. Então, veja o que nós vamos estar aprovando aqui hoje. O Conselho Municipal de Saúde aprovou as verbas, mas não aprovou as ações, quer dizer, tem 147 milhões. Vai saber que tipo de ação vai querer fazer depois. E por mais que as pessoas, Maria Helena, tenham confiança no secretário Pariboski, eu também tenho ele como uma excelente pessoa, mas já pensou se muda? Põe o Clóvis Galvão e ele vai querer deixar o orçamento transparente? Como que nós vamos fazer? O dinheiro vai ficar transparente, ninguém vai ver, não vai saber aonde que está isso. Então, nada mais justo do que nós fortalecermos este poder. E aí não é questão de situação ou de oposição. É uma questão de fortalecimento da Câmara Municipal. Uma vez que estiver tudo certo lá na Prefeitura, vai mandar aqui a questão do remanejamento da verba, os vereadores vão analisar. O nosso futuro presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que está lendo atentamente lá, vai poder estar analisando com muita calma, com muita cautela, e vai dar o parecer favorável aqui para que seja remanejada a verba. Agora, se estiver errado, com certeza o vereador vai dar um parecer contrário. Mas aí é porque está errado. Então é até bom para a Prefeitura. É até bom para a transparência, é até bom para pôr na internet, mais discussão na internet, mais discussão. Vai facilitar a vida de todo mundo. Vai estar aqui, vai estar passando pela TV, Canal 4, a TV Legislativa, as pessoas vão poder acompanhar pela Rádio Cidade, vão poder acompanhar pelos jornais que sempre estão aqui acompanhando a sessão, para todo o pessoal aí. É muito mais democrático, é muito mais fácil, eu fico vendo aqui, é muito mais transparente, fica até bonitinho com as cores tucana aqui o livro. Aliás, depois você vai fazer um requerimento para ver quanto custou, mas tudo bem. Quer dizer, então, é isso que eu peço para os vereadores refletirem. Para a gente poder estar votando essa emenda de número 7, que não é conta de mentiroso. A inflação, esse ano aqui está no máximo 3%. Se as pessoas aqui acharam que os 2% é pouco, poderia alguém fazer aqui uma outra sugestão? E a gente para a sessão aqui por um tempinho e dá para fazer uma emenda de 3%, 3,5%, se 2% é pouco. É só alguém apresentar. Estou sentindo falta aqui do líder Julião, daqui a pouco ele entra aqui no plenário, porque ele podia estar como líder do PSDB na casa, partido do prefeito, com certeza ele podia fazer uma proposta de uma emenda de 3,5%, de 4%, não estaria fugindo, a gente podia entrar num acordo nesse sentido, mas não é nem os 8 do PT, que é 2%, e nem os 80 que está lá hoje. Quer dizer, vai sempre manter aquela questão. Por isso, vereador Cláudio Miranda, o senhor que é de um partido de esquerda, tem hora que é de situação, o partido tem hora que é de oposição, o presidente é oposição, pelo que a gente lê no jornal. O secretário de transporte é a situação. Então, eu acredito que podia o vereador Caixã votar favorável e o senhor votar com o PT. Assim a gente começa a somar aqui as coisas, senão complica. Peço para o PL, através do vereador Adilson Rosa e pastor Roberto Conde, para nos acompanhar.
vereador líder do PDT, vereador Zé Dias, para que vote hoje junto com a bancada do PT, que é uma questão importante, é um momento importante na Câmara Municipal de Jundiaí. A gente pode estar aqui tomando uma atitude hoje ao votar os 2%, de maior autonomia desse poder, ainda que nós tenhamos toda a harmonia, que a grande parte aqui dos vereadores são da base de sustentação, é um motivo ainda maior para se aprovar esses 2%, porque não vai tirar nunca, não vai desestabilizar nunca a governabilidade da administração municipal. Só vai, como eu disse, contribuir e deixar ainda mais transparente, como é transparente o compra aberta, como é transparente as licitações, como é transparente as reformas de escola, a reforma do Parque da Uva, o valor do Parque da Cidade, tudo muito tranquilo. Então, eu acredito que esses 2% aqui também vai colaborar para a transparência de tudo o que acontece na cidade. Então, não é difícil, vereador Val, o senhor que tanto falou e tanto pregou a questão das reformas, das mudanças, de mudar os comportamentos, o senhor também pode contribuir. 2%. 2% vai estar até uma parte, vereadora Marilena. Eu abri agora o meu presente de Natal das finanças do município de Jundiaí, do orçamento fácil, que está um pouco atrasado, né? Porque isso aqui a população podia ter tido acesso de forma anterior. E olha que é chamada a atenção aqui para a lei da responsabilidade fiscal, o seu artigo 48, que fala que são instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais se dará ampla divulgação. Acredito que seja essa. Inclusive meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis e diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o seu respectivo parecer prévio, relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. E as versões simplificadas desses documentos. Muito bonito. Só que eu não vejo aqui, eles me apresentam como despesa ilustrativa o terminal da Hortolândia, o terminal Vila Ares, o terminal Secap. Eu não vejo o engodo da nova rodoviária. Gostaria que ele colocasse aqui a foto e as despesas, né, da nova rodoviária. Então, é muito bonito esse material, acredito que nós merecemos saber dessa produção, o custo dessa produção, porque ela chega como um produto pronto, acabado. Sequer ainda foi votado o orçamento, aí já se tem o apontamento do orçamento fiscal relacionado a 2006, que seria uma base, né, para se discutir o orçamento de 2007. Fica aqui a minha perplexidade, senhor vereador. Obrigado, vereadora Marilena. Não pôs a nova rodoviária, mas pôs aqui um carro da guarda, o número 13. Agora, será que já começou a gastar por conta os 2 milhões a mais que está indo para a pasta de comunicação? Será que é isso que é a ideia da pasta de comunicação? Porque hoje eu acompanhei pelos jornais aí, tem lá uma propaganda, em todos os jornais, informe publicitário já, também sobre a questão de assistência social, todas essas coisas. Agora veio mais a revista. Será que já tá empenhando aí os valores que vão indo para a pasta de comunicação da Prefeitura? Tenho sérias dúvidas também a esse respeito, porque de 2 para 4 milhões... Estamos votando aqui 19 milhões para recursos humanos, onde era 4 milhões. Tem a saúde, volta a falar, o secretário Juca, que é vice-prefeito, que é de partido, que não tem partido, disse que não vai dar o dinheiro. Aí o Conselho Municipal aprovou a verba, mas não aprovou as ações. A gente não sabe o que vai acontecer. É como o vereador estava comentando comigo agora há pouco, né? De repente, você vai querer comprar uma bicicleta, e não pode comprar bicicleta, não pode, aí daí a pouco manda o dinheiro daqui para lá, de lá para cá, e compra metade de Jundiaí, ou compra um terreno que a gente nem sabe onde é o terreno. E olha que esse passou por aqui. Compra terreno que a gente não sabe nem onde é o terreno. Ou se sabe, não pode falar, né? Não pode construir. Então é complicado. Então a gente tem que ver o que passa aqui, como passa. E é por isso que a gente tem que, na minha opinião, nós temos que participar mais. O que eu estou propondo aqui é uma Câmara mais participativa, com todo o empenho que já tem aqui os vereadores, seja na hora de fazer comissões, de organizar a comunidade. Exemplo, o vereador Tico, que pegou 20 mil assinaturas
na região da Ponte São João, Colônia, Tamoio, para construir o viaduto. Então, os vereadores participam. Mas é importante também a gente pegar aqui nessas questões aqui dos 2%, porque aí talvez vá menos obra da 100 do Zé Dias, vai menos obra para o Silvinho Hermani, mas a gente vai saber aonde que está indo as obras. Senão, a hora que a gente viu, pá, o Silvinho Hermani já fez. Já remanejou. Já foi. Virou. Já foi, vereador Adilson. Já foi. A hora que você viu, Silvinho já cumprimentou todo mundo. Já era, já está. Por quê? Porque não passa por aqui. Porque os vereadores aqui, não adianta, você vai fazer o projeto, normalmente é ilegal. Você vai fazer a indicação, você pode fazer o que quiser, não tem jeito. Já foi. Então, é isso que eu estou querendo discutir aqui. É isso que eu quero chamar a atenção dos vereadores. É para fortalecer essa Casa de Lei. É para fortalecer ainda mais. Porque aqui agora nós já temos a TV, que essa mesa, através da presidente Ana, os pedidos do PT, está aí já a TV legislativa. Então, a gente está avançando, a gente vê a cidade avançando cada vez mais, a gente vê a Câmara avançando, a gente vê o Poder Executivo. Então, dá para ir além. Dá para ir além, vereador Zé Dias. Mas não é além do infinito, é além aqui. É além aqui, votando esses 2%. E se não for os 2%, aí eu peço para as lideranças do PSDB, uma vez que o vereador líder Julião não está aqui, mas a gente já acompanha pela imprensa que a grande liderança, a gente acompanha o movimento, que a grande liderança do PSDB é o vereador Tico. Então, vereador Tico, vamos ver se a gente discute para chegar num consenso. Se não é 2%, vamos propor 3%, 4%. Vamos falar com o Poder Executivo, vamos ligar para o Parimoski, ou vamos fazer um contato transparente, um contato meio diferente através do Clóvis Galvão, ver se ele permite uma parte, tudo. vereador. Tem uma parte. Agradeço Vossa Excelência me nomear a liderança do PSDB, com todo o mérito é o vereador Julião. Então nós temos que pedir isso para ele, né? Para que ele chegue até o prefeito e faça esse questionamento. Mas quem ganha governa, vereador. Não é diferente no governo Lula, que prometeu 10 milhões de emprego, que prometeu um monte de coisa, vereador. Então, o prefeito Ari Fossen é o legítimo representante da população jundiaense. E nós temos que dar todo apoio para o prefeito. E não tentar amarrar o prefeito, vereador. O prefeito tem que trabalhar com os votos que lhe foram dados, vereador. Então, eu gostaria que os nobres colegas aqui rejeitassem o pedido de 2%, para o prefeito trabalhar de forma adequada para a nossa cidade, e não alguns vereadores começar a amarrar o prefeito aqui nessa casa, vereador. Muito obrigado. Obrigado pela parte, vereador Tico, mas a gente também respeita a governabilidade respeitamos a governabilidade do prefeito Ari Fossen. Teve aí a maioria dos votos da cidade, portanto é legítimo. Em hipótese nenhuma nós queremos travar, a gente quer deixar o homem trabalhar, e a gente sabe que ele é um prefeito que trabalha, e não é de hoje, já trabalhou em farmácia de criança, já andou de pé descalço, já subiu, foi deputado, amigo do Mário Covas, tudo isso, e a gente sempre respeitou tudo isso. Com certeza, não vai ter problema nenhum, até porque o prefeito consegue estar aí na imprensa de hoje, que ele vai fazer os contatos com o Zé Serra, a gente sabe que é amigo do Alckmin, ainda que o Miguelzinho saiu com ele, mas não tem problema, vamos se ater aqui na questão. Então, 2%, em hipótese nenhuma, amarra. 2% nós estamos falando de 13 milhões de reais no orçamento. 13. O senhor me permite uma parte? Tem uma parte, vereador, renovação. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que estou escutando aí a sua fala atentamente, e eu vejo a sua boa intenção, a bancada apresentando uma emenda da redução. E acontece, vereador, que eu penso como vereador Tico, para deixar o homem trabalhar em eventualidades inesperadas. Existe acidente de percurso. Uma verba reduzida, tendo presa aqui a nossa aprovação, nós sabemos bem do trâmite, da demora da natureza, uma burocracia.
até aprovar algum contrato emergencial, o povo já sofreu com isso. Precisamos deixar o homem trabalhar, que ele tenha liberdade para atender a essas necessidades eventuais que possam vir a surgir. Então, votarei também, já declaro para Vossa Excelência, respeitando a vossa posição, mas votarei por rejeitar também a emenda. Vereador Val, eu acompanho aqui e vejo a nova mesa da Câmara, com a experiência da atual presidente Ana Tonelli, na primeira secretaria, e dois jovens, o Marcelinho Gastaldo, que está ali, e o vereador Luiz Fernando, que será o presidente dessa casa. Com certeza, se o prefeito mandar aqui algum projeto e precisa do dinheiro com urgência, essa casa vai se mobilizar em 2 tempos, porque a rapidez dos moços, mais a nossa assessoria, diretoria técnica da Câmara, não vejo problema. Não vejo problema aí para qualquer coisa. Então, com certeza, o pessoal aqui vai ter a rapidez suficiente para remanejar esse tipo de verba. Agora, o que não pode ter é uma liberdade dessa de 10%, porque aí sim nós vamos atrapalhar o prefeito. Porque, de repente, o prefeito não está lá, ou teve que fazer alguma coisa, algum secretário tem que tomar uma atitude mais rápida, a coisa pode complicar, né? Pode complicar. Então, eu acho que, independente de qualquer coisa, nós estaríamos fortalecendo o poder legislativo municipal. Nós estaríamos fortalecendo essa casa. Uma vez que a gente já vem aí com o orçamento, que a gente não sabe onde que vai o quê e para quê. A gente não sabe qual o buraco, qual a estrada que vai ser arrumada. A gente não sabe qual a unidade básica de saúde que vai ser consertada, porque está um desconcerto. Então, não vejo problema nenhum, não estaria engessando, e a gente é flexível. Nós estamos falando que é 2, mas se tiver uma proposta diferente, de 4, chegou aqui o líder do PSDB, Júlio César de Oliveira, ainda líder do PSDB, mas o vereador Júlio César estava propondo aqui que o PT fez a proposta de 2%, mas que nós aceitaríamos conversar uma questão intermediária. Aí o senhor, como líder tucano nessa casa, se não dá para sair uma proposta, uma vez que o partido do prefeito que governa, do PSDB, para ver se não dá para sair uma proposta intermediária, 3%, 4%. Até falei com o líder Tico, para ver se, na ausência do senhor, se ele não... Mas ele já foi contra. Vocês poderiam esperar um pouco aí, ver se não sai uma proposta diferenciada? Tentei falar com o professor Oswaldo Fernandes para convencer, talvez, a bancada do PSB, mas não consegui. Fica cada vez mais... A gente não sabe se discute partidariamente, discute isoladamente. Tentei convencer, vereador Val, não convenci. Vereador que defende a renovação. Espero que o líder do PDT, vereador Zé Dias, espero que o PL nos acompanhe. Vereador Doca, que está aqui presente agora, líder do PFL nessa casa. Peço o apoio para a votação dos 2%. Quer dizer. Então a gente está buscando, está conversando. A gente até brinca um pouco para tirar um pouco, para ver se dá uma diminuída, mas a questão é muito séria. É ter maior autonomia ou não ter autonomia, e continua do jeito que está. Quem ganha, governa. Eu também acho que quem ganha, governa, mas nós ganhamos também. Nós, vereadores, também ganhamos. Todo mundo que está aqui ganhou a eleição também. Permite uma parte, vereador? Tem uma parte, vereador. Tico, líder Tico. Todos nós ganhamos a eleição para fiscalizar, né, vereador? Isso. Para fazer leis, né? Não para executar, né, vereador? Então. Não para executar. O executivo que executa, que governa, vereador. Então, eu vou falar de novo, vereador. Deixa o homem trabalhar, vereador. Vamos deixar o homem trabalhar como nós queremos e gostamos de ver o homem trabalhar, chegar suado, como nós vimos lá na reunião de segunda-feira. Suado que chegou, e é verdade. Trabalha, anda, caminha pela cidade. E como o senhor bem propôs, vamos fiscalizar. Porque fiscalizar ajuda. Fiscalizar, com certeza, fortalece a Câmara Municipal e fortalece o governo também. Então, vamos deixar o homem trabalhar, vamos apoiar o homem para que ele trabalhe, mas, por outro lado, vamos fiscalizar. E para fiscalizar, nós temos que usar as armas que nós temos. E aí é a verba de remanejamento, aí é requerimento, aí é tantas outras coisas. Então, vamos trabalhar também. Vamos deixar o homem trabalhar, vereador Tico, mas vamos trabalhar também. E para nós aumentar aqui o dinamismo, para nós aumentarmos o estudo, para a gente poder trabalhar ainda mais,
Eu peço a compreensão dos nobres pares para que nos apoiem na verba de 2% no remanejamento. Eram essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Carlão, para falar no projeto e na única emenda existente. Senhora presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.628 do prefeito municipal que fixa o orçamento público para o exercício de 2007. Eu inicio a minha fala me atendo a um relato da comissão mista que diz: no prazo legal, remeteu o senhor chefe do Executivo para apreciação dessa Casa de Lei o projeto que recebeu o número 9.628, dispondo sobre o orçamento da administração pública para o exercício financeiro de 2007, no qual estima e fixa a despesa em R$ 651.223.500, incluídas nesse contexto as receitas e despesas das autarquias, fundações e desse legislativo. A peça orçamentária, como verdadeiro instrumento de planejamento, representa o mecanismo mais valioso que o Executivo detém para programar as atividades da administração. Todavia, ao Legislativo cabe a possibilidade de influir no projeto, mediante a apresentação de emendas, desde que essas sejam compatíveis com o plano plurianual de investimentos e com a lei de diretrizes orçamentárias, consoante o que estabelece as constituições municipal, estadual, federal. Por que eu fiz essa leitura? Porque é de se estranhar que nós, vereadores, temos a possibilidade de proporcionar emendas num orçamento genérico, como já foi dito anteriormente, onde não diz aonde é que o dinheiro vai ser aplicado, e de repente, e depois eu tenho tempo para isso, eu vou ler os pareceres aqui, e tem coisas que têm controvérsias. Tem emendas que deveriam vir para ser discutidas, apreciadas e votadas em plenário. Infelizmente, nos últimos anos, eu não sei o que está acontecendo, porque cada vez mais, e quando aqui a única emenda que foi aprovada é que reduz de 10% para 2% a possibilidade do senhor prefeito abrir créditos adicionais suplementares, e quando eu li aqui, e nos pareceres que eu vou ler em seguida, fala que vai interferir nas questões programadas da administração, então parece-me que a tônica de alguns vereadores da situação é de deixar o homem trabalhar e deixar em aberto os 10%. Ora, se nós temos, conforme os pareceres que eu vou ler daqui a pouco, obras programadas, que as emendas iriam interferir nessas obras programadas, se essas obras já estão programadas, eu acho que 10% é muito para crédito suplementar em coisas programadas. É evidente que as emergências, como deslizamento, inundações, no meu modo de entender, já usei dessa tribuna para falar disso, deveriam ser previstas em épocas e executadas em épocas fora do período de chuvas, para não acontecer essa desgraça que está acontecendo na cidade de Jundiaí, aonde existem ainda inundações, existem ruas que o pessoal faz questão de passar máquina em épocas de chuva para se tornar cada vez mais inviável o trânsito desse pessoal, principalmente da região periférica
da população que mora na região periférica da nossa cidade e ainda em ruas e terra, apesar de no orçamento estar se colocando um percentual grande para pavimentação e drenagem de ruas e simplesmente algumas que vários vereadores aqui já colocaram como emenda, sequer foram discutidas, porque é genérico o orçamento e poderiam essas emendas estar influindo na programação e nos projetos do senhor prefeito. Eu vou me ater, senhora presidente, eu não vou falar das emendas, mas eu vou dizer dos pareceres. Vem essa diretoria atendendo ao despacho pela presidência da comissão mista, isso o diretor financeiro falando. Procedemos então à análise das emendas apresentadas e passamos às seguintes informações. Quanto à compatibilidade com o PPA e LDO, as emendas 1 a 6, 8 a 28, as emendas transferem recursos de uma para outra secretaria com as mais diversas finalidades. Quanto à compatibilidade com o PPA e LDO, encontramos os programas de forma genérica, sem especificar a localização precisa. Aí fala da emenda 7, que a presente emenda encontra amparo legal, que é a que nós estamos propondo, a bancada do Partido dos Trabalhadores, reduzir de 10% para 2% a abertura de créditos adicionais. Aí enumera todas elas e diz de onde está transferindo verba e para onde vai. Mais adiante, a consultoria financeira diz, diante do retroexplanado, concluímos que as emendas 1, 4, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 21 e 22 não devem prosperar pelos motivos acima apresentados. Quanto às emendas 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, nos quais as últimas 5 são de autoria desse vereador, não devem prosperar, pois os valores retirados ou acrescentados poderão influenciar nos serviços já contratados e que ensejaram a elaboração do orçamento que tramita pela casa. Não nos é possível proceder a uma avaliação, A consultoria jurídica não pôde fazer uma avaliação, pois não possuímos a memória de cálculo que possibilitou a apresentação dos mesmos inseridos em cada dotação. Ora, se nós temos uma diretoria financeira que é especializada nas questões de emendas e não é possível ter uma tabela de cálculo, o que nós estamos fazendo aqui? Eu acho que essas emendas deveriam vir para discussão, a população teria que estar aqui. Eu não trouxe a população aqui, que já está cansada e calejada de reivindicar e de ouvir promessas em épocas de campanha e já por diversas administrações serem preteridas com isso. Vou me ater de novo a não falar das minhas emendas, mas tem obras que mexem com o sistema viário da cidade e melhoraria sensivelmente, consideravelmente a nossa cidade. Se houvesse interesse da administração em fazer mesmo e não ficar fazendo jardim botânico, iluminando aqui, comprando moto agora para patrulhar lá dentro do jardim botânico. Ganhamos as motos da iniciativa privada, ótimo. A parceria, PPP, público-privado, está dando cada vez mais certo. Mas tem coisas que não estão funcionando, estamos andando para trás. Por exemplo, questão do transporte, nós que também tem emendas relevantes que não vão ser apreciadas, não vão poder ser apreciadas. Aí eu vou mais adiante, na consultoria jurídica, Dr. João Paulo e consultoria. Em decorrência do despacho da comissão mista, analisando diretoria financeira,
conferiu que o estudo técnico formal, acrescentando em resumo as emendas 1 a 6, 8 a 28, transfere recursos, tal, de forma genérica, sem especificar a localização no PPA e LDO. Já a emenda 7, que reduz de 10% para 2% o percentual, a abertura de créditos adicionais suplementares sobre a despesa total, encontra amparo legal na legislação vigente. Apesar de todas as emendas serem formal e tecnicamente compatíveis com o PPA e LDO, isso no caso das emendas que eu citei, inclusive as minhas, conforme a argumentação daquele órgão técnico, diretoria financeira, encontramos no estudo, emenda por emenda, que parcela das alterações não devem prosperar em face de a categoria econômica para onde se objetiva transferir recursos não existir. Que é o caso das emendas 1, 2. Por outro lado, as emendas 2, 3, 20, 24, 25, 26, 27, 8, conforme o mesmo entendimento, não devem prosperar, pois os valores retirados ou acrescentados poderão influir nos serviços já contratados e que ensejaram a elaboração desta peça orçamentária, que antes de aprovar mesmo já está saindo aí, está fresquinho aí para a população ver, nem sabendo o que ia acontecer aqui no dia de hoje. Muito bonito, orçamento fácil, fácil para eles. Para nós é muito difícil entender, porque não fala aonde vai ser usado o dinheiro. E ainda eles têm a possibilidade de suplementar 650 mil reais a hora que eles quiserem, que eles bem entenderem. E evidentemente que com o aval dessa casa, que tem a maioria o senhor prefeito. Mas, mais além, o senhor jurídico diz: sendo que não foi possível proceder uma avaliação por não haver a memória de cálculo que possibilitou a apresentação dos recursos inseridos em cada dotação. Eu sugeriria que o nosso diretor financeiro acompanhasse nós nos gabinetes quando fôssemos elaborar as emendas, porque a memória de cálculo está na minha cabeça, está na minha assessoria, como está na assessoria de cada vereador. Se eu quisesse ser financeiro, eu ia estudar finanças. Resolvi ser engenheiro, por isso que eu faço as emendas e passo por uma aprovação. Se ele não teve condição de auferir a memória de cálculo que propiciou as minhas emendas, eu não sei o que está fazendo para fazer essa análise. Quanto à emenda 7, o estudo diz que ela é legal. Vou mais além. Assim sendo, o estudo oferecido pela diretoria financeira, que adotamos como parte integrante e inseparável do nosso parecer, consultoria jurídica dizendo, as emendas encontram, respectivamente, amparo tanto na lei de diretrizes orçamentárias quanto no PPA, mesmo que nesse último haja previsão genérica e abstrata de ações. A própria consultoria jurídica alega que no PPA a prefeitura genericamente coloca as ações. Isso eu disse com relação às emendas que poderiam estar vindo para discussão em plenário. Note-se, portanto, que sob o ponto de vista técnico-formal, as emendas estão em conformidade, parecer jurídico, estão em conformidade com as exigências legais, posto que encontram amparo na legislação vigente, em especial ao disposto dos artigos 3, 4, inciso e letras do artigo 166 da Constituição da República. Portanto, eu acho um absurdo essas emendas que teriam condição de vir para plenário serem rejeitadas na comissão mista. E vai além. Não que as emendas aquelas primeiras lá, não encontraram amparo na legalidade ou constitucionalidade, por estarem criando projeto de atividade ou inviabilizando a proposta de investimento, invadindo, no nosso sentir, a atribuição privativa do Executivo. E lá atrás diz que é facultado aos vereadores fazer as emendas. Então é privativo do Executivo. Sobre esse aspecto, subscrevemos o entendimento da diretoria financeira e assim vai.
Quanto às emendas 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 18, são muitas, gente, são muitas. 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Não se pode analisar a sua legalidade não se pode analisar a sua legalidade ou constitucionalidade. Não se pode. Se fosse inconstitucional, estaria aqui no parecer. Pois, apesar de encontrarem previsão, compatibilidade com o PPA e LDO, padecem de maiores detalhamentos. Falta de memória de cálculo que possibilitou a apresentação dos recursos inseridos em cada dotação. Ora, quando a peça é genérica e não fala aonde vai ser usado, existe detalhamento? Não existe. Não, é dúbio. É dúbio isso aqui, esses pareceres. Eu fico constrangido com esse tipo de parecer que veio aqui, numa sessão que vai votar um importante orçamento, um dos maiores do Estado, e vir dessa maneira. E vou à lei. Falta da memória de cálculo que possibilitou a apresentação dos recursos inseridos em cada dotação. Ora, é fácil mexer com a peça orçamentária. Você tira de um local que você acha que está exagerado e joga esse valor naquilo que você está projetando. Coisas, inclusive, que foram prometidas em palanque e não cumpridas até agora. Assim sendo, conforme apontado pela diretoria financeira, tais emendas não podem ser processadas regularmente, pois os valores retirados ou acrescentados poderão influenciar nos serviços já contratados e que ensejaram a elaboração desse orçamento, podendo malferir o princípio da separação dos poderes. Tendo feito todo esse relato, e não podendo falar nas minhas emendas, porque o próprio consultor jurídico disse que não pode. O senhor me permite uma parte, Então, vereador? Vossa Não é apenas o consultor jurídico, está aqui. Vossa É o que diz o nosso regimento interno, não é a opinião só do consultor. Eu quis checar com ele para ver se eu havia entendido corretamente, me perdoe. Eu agradeço a parte, e eu acho que, aproveitando o ensejo, a gente teria que já ter mudado esse regimento interno para, inclusive, poder possibilitar algumas propostas do Partido dos Trabalhadores para a mudança do andamento dessa sessão, inclusive a tribuna livre, a mudança da sessão para a noite, e várias coisas que ficou só no Vereador, no se papel atenha ao projeto, por favor. e não cumprido. Então eu queria dizer que eu fico muito aborrecido com essa questão de nós votarmos dessa maneira as emendas. Sorocaba, bem disse o nobre vereador Gerson, me parece que votaram quase 300 emendas, foram discutidas. Eu acho que o dia que nós tivermos orçamento participativo, que a população, evidentemente, puder participar e cobrar dos mal políticos que sobem em palanque e promete e não cumpre, e está aí 2, 3 administrações do PSDB, e eu vou depois colocar para a população as emendas que eu fiz e aquilo que já vem sido prometido desde a época de André Benassi e não cumprido, eu vou colocar e vou levar nos bairros para dizer que é genérico o orçamento e eles fazem se eles quiserem, de acordo com a conveniência deles. É lamentável eu ter que dizer isso na tribuna, porque nós temos uma peça importante, nós temos emendas e tenho a certeza que e muitos de vocês, não só as minhas 5 emendas, eu fui, talvez junto com a Adilson Rosa e outros, o que mais propôs emenda, junto à vereadora Marilena, talvez tenha colocado, mas dizer que eram emendas, no meu modo de pensar, eu li todas elas, que iriam contribuir muito com o crescimento, principalmente na área da saúde, da educação e do esporte e transporte também, que nós cresceríamos muito se a gente tivesse esse dispositivo e depois cobrasse. Evidentemente que não só bastou as 20 mil assinaturas além do viaduto, esse viaduto encantado, essa obra que vai acontecer aí na nossa cidade, não sei, sabemos lá quanto, né? E também emendas que eu fiz, que colhi assinaturas, está lá na Secretaria de Transporte há muito tempo. E acredito que quando o Sacramone for prefeito, elas vão ser implementadas. Eram as minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Continue em discussão o projeto. Com a palavra, o
o vereador Tico já havia se inscrito, mas não estava no plenário. O vereador Julião, então, ele estava ouvindo pelos monitores. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente nesta manhã de quinta-feira, onde se vota o orçamento do município de Jundiaí para o ano de 2007. Senhora presidente, ontem esteve reunida conjuntamente a Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento, denominada de mista, para fazer uma avaliação a respeito de todas as emendas. E ficou deliberado que única e exclusivamente, além da peça orçamentária, na manhã de hoje nós votaríamos a emenda de número 7, a única que encontrava amparo legal para que assim fosse discutida em plenário. E acho que a decisão da comissão é uma decisão soberana, como reza o nosso regimento, enquanto vigente o nosso regimento. Você é de uma parte, vereador? Sem sombra de dúvida, vereador. Só para corrigir, existiam outras emendas consideradas sem vício de legalidade e que a comissão, por voto, decidiu não apreciar em plenário. Além dessa questão da emenda 7, que houve consenso de apreciar. Mas existiam outras emendas que não tinham vício de legalidade e que a maioria da comissão, não toda a comissão, eu votei pela apreciação no plenário, mas que a maioria decidiu não apreciá-las, então foi decidido dessa forma. Eu não disse que foi toda a comissão, vereador. Eu disse que a comissão decidiu e a comissão decide por maioria. E se a maioria decidiu, a comissão passa a ter isto como sua decisão, a partir do momento em que vivemos numa democracia em que a maioria decide e a minoria tem que se conformar com isso. Mas vou me ater única e exclusivamente à emenda de número 7, sendo que fui um dos signatários da defesa para que ela viesse ser discutida em plenário. Acho todos os argumentos aqui colocados extremamente interessantes, extremamente calcados em números, nas virtudes que isto traria, em todos os pontos. Se não fosse, vereador Tico, por alguns detalhes interessantes da história do partido que a propõe. Se não, vejamos. São Paulo, época prefeito Pita, se diminui de 10% para 1% para que pudesse ser feito o remanejamento, engessando a administração da maior cidade da América Latina, dificultando um governo ruim, mais ainda na possibilidade de atendimento da população. Passa as eleições e quem assume a prefeitura? Pelo que dizem, a futura ministra das cidades, a senhora Marta Suplicy. E imediatamente o partido propõe não 10%, 15% de possibilidade de remanejamento, sem que tenha necessidade do aval da Câmara, vereador Doca. Acho que o exemplo tem que ser dado por quem prega hoje essa austeridade. Isso não acontece também a nível de governo federal. Porque no governo federal nós temos um instrumento chamado DRU. Não confundir com o TRU, que era a taxa rodoviária única. Mas o DRU, né, que permite um remanejamento do dinheiro da União, sem que tenha que passar pelo Congresso. Faz-se o contingenciamento e o presidente
e os seus ministros... A parte, vereador Júlio. Tem uma parte. O senhor acha que isso é certo? Olha, eu acho que o PT poderia dar o exemplo. Eu estou aqui simplesmente fazendo o meu contraponto a respeito da sua emenda. Eu acho que o seu partido, o seu governo federal, os seus governos estaduais, os seus governos municipais deveriam dar o exemplo, para aí sim poder vir cobrar para que os outros façam. Faça-se a lição de casa primeiro, para ver se não engessa, para ver se o executivo não fica preso, para ver se você com isso não dificulta o atendimento da população que precisa. Dizer que se nós tivermos um estado de calamidade, a Câmara não se negará a aprovar absolutamente nada, é muito fácil. Até porque nem há necessidade num estado de calamidade. Basta o prefeito decretar estado de calamidade e ele pode mexer no orçamento como a gente quiser. Então, se é para jogar para a plateia, vamos jogar para a plateia. Faça-se o dever de casa lá na República Federativa do Brasil. Está para ser votado agora o orçamento de 2007, vereador Gerson Sartori. O senhor tem contato com vários deputados, os quais o senhor, inclusive, ajudou a eleger. O senhor tem contato com ministros. O senhor tem contato, talvez, até com o próprio presidente da República. Faça com que eles deem o exemplo. E eu tenho certeza que os estados seguirão, e eu não tenho dúvida que todos os municípios seguirão. Eu não tenho dúvidas disso. O exemplo tem que vir do governo federal. Vou aqui fugir um pouquinho do tema, se me interromperem, tudo bem. Mas me lembro aqui da CPMF, que o PT combateu arduamente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu gostaria que Vossa Excelência pedisse para o orador se ater ao projeto. O vereador está fazendo comparações de orçamento, vereador, mas eu peço mesmo assim ao vereador Julião que, por favor, se atenha realmente à discussão do projeto. Eu não tinha dúvidas que isso iria acontecer, senhora presidente, porque é próprio da técnica, mas atingir o meu objetivo. Então, senhora presidente, é muito fácil a gente querer que os outros façam aquilo que a gente não faz. É muito fácil. Então, senhora presidente, votarei contrária à emenda número 7. Ainda como líder do PSDB nessa casa, encaminho que a bancada se posicione contrária à emenda número 7. E a partir do momento Permite uma parte, que vereador. nós tivermos... Tem uma parte, não, vereador Tico. Eu ia ocupar a tribuna, mas Vossa Excelência me permita fazer duas comparações aqui. Vossa Excelência bem falou, uma emenda, a número 7, engessa o governo municipal. O governo municipal que foi eleito pela população, vereador. Tem a legitimidade de estar aí. Vem a bancada do PT e tenta, de uma forma oposicionista, engessar realmente a administração Ari Fossa. Votarei contra a emenda e diria mais, o vereador Luiz Fernando está entrando, novo presidente. Vereador, o nosso orçamento de 6%, orçamento da casa... Vereador Tico, o senhor não pode se dirigir a ele. Desculpe. Então, dizer que nós temos o orçamento da casa, vereador, de 6%. Nossa Câmara foi considerada uma das câmaras mais econômicas do Brasil. Parabéns, presidente Antonelli, por isso. E dos outros presidentes também. Uma câmara limpa, uma câmara enxuta. Mas o excedente é inconstitucional nós transformarmos em emendas. O próximo presidente que entrar poderia tentar juridicamente torná-las legais. E os vereadores, 16 vereadores, emendar esse excedente dos 3%, 4%. Então, é uma proposta que a gente vem travando aí nos bastidores para que a gente consiga, de uma forma legal, os 16 vereadores emendar os 3% ou 4% que sobram, que era devido da Câmara. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Dr. Cláudio Miranda. Só pedir que a presidência informasse o vereador Tico, aos demais vereadores, que esse vereador deu entrada com um projeto
que infelizmente não pôde prosperar, porque é ilegal, que o excedente que a Câmara não gastasse do seu orçamento tivesse alguma destinação determinada e fixa, decidida pela Câmara, pelos vereadores, numa questão como se fosse realmente uma emenda ao orçamento, mas de uma forma que os vereadores decidissem em conjunto a aplicação em alguma área da cidade, em vez de simplesmente devolver aos cofres do município. Mas é impossível, é ilegal e, na verdade, foi retirada por esse vereador. Infelizmente, a ideia é boa, mas não pode ser feita da forma dentro da lei. Correto. O senhor fez realmente o projeto. Eu comentei também nos bastidores com o vereador Tico, né? E que existe realmente esse projeto. O senhor queria destinar à saúde, uma ideia louvável, mas ela é inconstitucional. Teríamos de mudar a lei maior, né, para que ela pudesse ter eficácia, para que ela pudesse ser apresentada. Então, o que nós podemos fazer, e fica aqui a sugestão, né, ao próximo presidente, e inclusive em conjunto com todos os vereadores, né, que ao devolvermos o dinheiro para o senhor prefeito, a grande percentagem que a gente todo ano devolve, né, com certeza não será assim nos próximos anos, porque a Câmara de Jundiaí, como disse o vereador Tico, agradeço as palavras, foi considerada uma das mais econômicas do Brasil, mas o mérito não é só da presidência, é de todos os vereadores que ajudam nessa economia, não é, que a gente procura estar fazendo. Mas nós podíamos, de uma maneira conjunta, irmos ao senhor prefeito, com bancada do PT, com toda a oposição, não é, para que a gente desse ideia, sugerisse a ele que a verba que sobrasse, não é, da Câmara e que fosse devolvida ao prefeito, direcionasse para determinadas áreas. Cada vereador daria a sua ideia, mas não fazer a coisa documentada aqui, votada, não é isso? Porque realmente aí ela se torna inócua e o prefeito, é óbvio, não vai estar atendendo ao nosso pedido. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador então, Gerson Sartori. Senhora presidente, eu acho a ideia boa, agora muito positiva a ideia do vereador Tico, Cláudio Miranda, o que a senhora falou. Mas aí, pegando o início do discurso, eu vou pensar que o prefeito vai, como ele foi eleito pela população, ele vai ficar meio milindrado. E também tem outro fato, com tristeza que eu lembro, e comentei aqui, ele agachado aqui do meu lado, nós vamos nos reportar agora há uns tempos, né, vereador Julião, que aguarda aí para continuar com a sua fala, mas ele é inteligente, ele não perde o raciocínio. Então, lá em Brasília, aconteceu algo parecido. Então, cada um procurou puxar a sardinha para a sua brasa, me perdoe o termo, mas é usual aí, não é? E, de repente, se transformou num escândalo. Quer dizer, eu quero proteger o meu bairro, quero proteger o meu eleitor, né? Então, não é muito bom. Mas fica a sugestão, dá-se num conjunto, né? Junta-se todos os bairros, vê as prioridades que a população estaria indicando para cada vereador, e nós poderíamos levar essa sugestão, mas de uma maneira informal, ao senhor prefeito. Questão de ordem do vereador Tico. Não, só para terminar, então, por isso que eu falei, juridicamente, a gente tentar, de uma forma legal, transformá-las, né? Como não há... Teria de mudar a lei maior, como a gente justamente, colocou, como não há condições para isso, nos contentamos a deixar o nosso prefeito trabalhar. Continua com a palavra, então, o vereador Julião. Senhora presidente, acho que interessante que surjam ideias e vamos, né, já sabemos da impossibilidade de prosperar pela questão legal, tendo em vista que nós não podemos gerenciar o nosso orçamento da Câmara que não seja para as coisas da própria Câmara. E o excedente, né, aquilo que sobra, né, a gente tem por obrigação legal a devolução para o Executivo, que dá a destinação desse dinheiro para as obras que o Executivo entende serem as prioridades do nosso município. Mas não faz isso da cabeça do senhor prefeito ou da cabeça de nenhum secretário. Se faz isso, até porque já tive a oportunidade de ser secretário da Saúde do município de Jundiaí, de acordo com estudos técnicos, levantamentos sérios que indicam quais são as necessidades da nossa população. Não se consegue fazer tudo? Não.
Mas basta a gente olhar a qualidade que nós temos na cidade de Jundiaí para ver que Jundiaí é um expoente a nível de Estado de São Paulo e a nível de Brasil. Então, senhora presidente, senhores vereadores, já encerrando a minha fala, apenas para dizer, né, que apesar de ter sido um dos que permitiram que a emenda número 7 viesse ao debate, me posiciono, e já me posicionei ontem, diante da comissão contrária, e votarei contrário também nesse plenário. Senhora presidente, senhores vereadores, são essas as minhas palavras. Antes de continuarmos discutindo o projeto, a presidência apenas dá uma informação. Claro que os senhores vereadores sabem, mas nós estamos sendo vistos pelo canal 4 da NET, e à noite, às 20 horas, vamos... Aliás, hoje é extraordinário, eu não sei como é que é, mas a Rádio Cidade tem passado, não é? As sessões extraordinárias também. Vejam os senhores, não é? Que como tudo é regido pelo Executivo, né? Então muita gente diz, olha, depois que você assume o poder executivo, jamais você gostaria de voltar ao Legislativo, porque o poder realmente está nas mãos do Executivo, não é? É o prefeito, é o governador, é o presidente. Todo o nosso mobiliário e os imóveis também. Por exemplo, nós adquirimos, né, muitos computadores, tivemos de trocar outros, né? Então, o que acontece com aqueles que nós temos? Muitas entidades nos pedem, nós não podemos fazer a doação. Então, qual é o procedimento? Nós devolvemos ao senhor prefeito e podemos, não é, nesse ofício da devolução, juntarmos uma cópia do ofício que a gente recebe de algumas entidades, de alguns órgãos, não é, até do próprio município. O PROCON nos pediu, o IML nos pediu, né, a doação de um computador que eles estavam sem. Então nós devolvemos ao prefeito e a destinação de tudo isso é dada por ele, prefeito. Nós apenas podemos estar indicando, né? Para termos uma ideia, se amanhã ou depois a Câmara resolve construir um prédio único para ela, onde tem o terreno lá nas proximidades do Paço, o nosso anexo é integralmente devolvido para a prefeitura, né? Então muita gente que está nos vendo, que está nos ouvindo, não sabem disso. Daí até que nós entendemos o porquê da inconstitucionalidade de estarmos indicando ao prefeito, através até de uma coisa que julguemos legal nossa, para que ele aplique esse dinheiro devolvido em determinadas coisas. Continua em discussão o projeto. Antes de colocarmos... O senhor vai falar, vereador Zé Dias? Então, com a palavra o vereador Zé Dias, antes do início da sua fala, a presidência convoca, nos termos da lei orgânica, no seu artigo 37, item 1, combinado com o regimento interno, no seu artigo 87, todos os senhores vereadores, para uma sessão extraordinária a realizar-se logo após o término desta, cujo item único é o requerimento 776, de autoria do vereador Gerson Sartori, que pede a prorrogação por 120 dias do prazo da Comissão Especial de Inquérito, objeto do requerimento 39 de 2005, que trata da situação da cadeia pública de Jundiaí. Justificando, porque no dia 24 encerra, não é, encerra o prazo. Esse 120 é apenas pro forma, não é? Porque nós vamos entrar, inclusive, em recesso e vamos retornar aqui apenas no dia 1º de fevereiro, não é? E é contado aqui. Mas depois pode-se encerrar antes com o relatório. Inclusive, o relator vai ter de ser mudado, porque o presidente, que é presidente eleito, é o vereador Luiz Fernando, é o que dá o apelido, né? É o vereador Luiz Fernando, então ele não vai poder fazer mais parte da comissão. Com a palavra, então, o vereador Zé Dias para falar sobre o projeto do orçamento e a única emenda existente, vereador. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, quero falar aqui do projeto do prefeito e, senhora presidente, projeto de lei do seu prefeito, de número 9.628.
Diante do retroexplanado, concluímos que as emendas 1, 4, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 21 e 22 não devem prosperar pelos motivos acima apresentados. Quanto às emendas 2, 3 e 5, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 não devem prosperar, pois os valores retirados ou acrescentados poderão influenciar nos serviços já contratados e que ensejaram a elaboração do orçamento que tramita pela Casa. Não nos é possível proceder uma avaliação, pois não possuímos memória de cálculo que possibilitou a apresentação dos recursos inseridos em cada dotação. Senhora Presidente, senhores vereadores, a emenda número 4 está aqui como ilegal do vereador José Dias. Mas as demais, e há também a número 1, a 2, e 3 e 5, com certeza estará no segundo item da legalidade. E a primeira emenda do projeto de lei número 9.628, que prevê dotação para a construção de prédio próprio para abrigar a IMEB do Jardim Tarumã. Não? Mas... desculpe, vereador, eu estava aqui discutindo a sessão, o senhor se atenha à emenda que vai ser votada, é a única que está aí. Eu até entendo, emenda de número 7. E aqui nós temos até pedido dos moradores da Ponte São João, que chegou agora nesse instante, no qual eu tenho uma emenda. Vereador Zé Dias, a presidência vai ser ocupada a caçar, vai ser obrigada a caçar a palavra de Vossa Excelência. Se atenha à emenda, por favor. Não. Depois o senhor vai ter toda a explicação pessoal nas próximas sessões. Eu ia dar continuidade nesse trabalho, porque eu sinto aquilo que nós trabalhamos e somos representantes do povo nesta cidade. Eu sinto as dificuldades que nós passamos nessa cidade. Eu sei que eu tenho pelo caminho da emenda número 7. Mas a gente fica, que agora mesmo estou recebendo aqui, aquilo que realmente a pessoa está assistindo esta sessão na Câmara Municipal de Jundiaí. E, portanto, 10 anos de mandatos, muitas vezes aquilo que o vereador reivindicou, senhor vereador Luiz Fernando, hoje nós passamos por dificuldades nesta cidade. Como não posso falar das minhas emendas, que eu fiz com tanto carinho e pedido, solicitado pela maioria desses moradores, que tanto reclamam, que tanto solicitam para o vereador aquilo que realmente eles necessitam. Mas espero que todos aqueles que pediram dos bairros no qual está aqui, no pedido das emendas, 5 emendas feitas pelo vereador, com certeza levarei a cada um desses bairros, para que eles saibam que nós estamos trabalhando com dignidade e seriedade. Hoje a gente se torna um fiscal do executivo, mas o que significa o fiscal do executivo, sendo que nós não teremos condições de fiscalizar e levar aquilo que é o melhor à população jundiaiense? E referente à emenda 7 do Partido dos Trabalhadores, eu não sou contra, e também fico pensando bem nesses anos que passaram, nesses 3 mandatos que o vereador José Dias, com certeza, esteve presente em todas as sessões, sempre presente,
Agora, é aquilo que o governo, não é deixar o homem trabalhar. Claro que nós deixamos, porque nós fazemos parte de um trabalho junto com o executivo. Porque se está votando esse orçamento hoje nesta casa, é para que nós possamos liberar este valor para o executivo elaborar aquilo que é melhor para a cidade de Jundiaí, que são as obras, que são os benefícios para cada um daqueles que realmente todos os dias reivindicam junto cada um dos vereadores. Quanto à emenda 7, eu vou votar com o governo. Mas a ideia, com certeza, vai amadurecer muito nesta Câmara Municipal para os próximos anos. Porque muitas vezes nós comentamos aqui de não ter emenda no orçamento. Se não tenhamos emendas, praticamente não teremos direito de exigir a obra tal, no bairro tal. E dificulta muito para o vereador. O vereador é o canal de comunicação com a comunidade, com a população jundiaense. Porque muitas vezes as cobranças estão direto ao vereador ou aos vereadores. E aquilo que os moradores dessa cidade, ou a população reivindicou de cada um dos senhores vereadores e vereadoras, está sendo levado ao executivo. Mas precisamos retorno. Porque passa 2 anos, passa 3 anos, 4 anos. E muitas vezes, muitas obras, no qual eu reivindiquei no primeiro mandato de 1997. Senhora presidente. Uma parte, vereador. Tem a parte, vereadora. Para contribuir com o raciocínio de Vossa Excelência, senhor vereador, porque me comove, né, a sua ênfase aí na sua luta para tentar colocar ações para o Executivo. Entretanto, queria que o senhor ponderasse, o senhor não acha contraditório, né, no discurso aqui da base do governo, se falar que o prefeito tem autonomia, ninguém pode engessar o prefeito. Se depois a legitimidade que os votos dá, o prefeito pode ter ganho pela maioria, mas não pela totalidade dos votos da cidade. E a demanda que a gente recebe dos vereadores, como o senhor tenta traduzir em emendas, em ações que a gente vê que o senhor dá visibilidade no Executivo, não fica contraditório essa autonomia extensa que a gente dá ao Executivo, se ele delega a agentes políticos duramente criticados aqui, em todas as áreas. Então, o senhor não acha contraditório que, ao mesmo tempo, o senhor está aqui pleiteando uma emenda, né, que não vai ser atendida aí durante anos, o senhor está autorizando o Executivo a manipular as verbas orçamentárias em favor de ajustes lá que o próprio Executivo entende necessário, e depois os agentes políticos, que são os que vão executar, né, as ações, são duramente criticados aqui. Não é ambígua essa relação? Do mesmo tempo que eu tenho aqui uma atitude de não, confio plenamente no prefeito, legitimamente escolhido pela população, isentando aqui os vereadores de poder interferir, mas, ao mesmo tempo, aqui são solapados inúmeros agentes políticos aqui que têm o poder de executar. Como que ficamos assim, vereador? Gostaria de saber a sua opinião. Olha, quanto às palavras da senhora e a fala da senhora, eu não disse aqui nessa tribuna que eu estou ajudando o prefeito a manipular nada. Nada. Eu estou apenas relatando aquilo que nós passamos em 10 anos. Né? Mas não estou dizendo que eu estou ajudando a manipular nada referente ao executivo. Nós temos nossas dificuldades, no qual eu me sinto dificuldades também. Mas muitas obras, senhora vereadora, nós temos de agradecer também aqui, que foram realizadas. Não todas, apenas
emendas que entraram aqui, que é legal do vereador Zé Dias, e 2 são ilegal, e 3 são legais. Então, eu sinto naquilo que realmente eu trabalho e voto na forma que eu acho que está favorecendo a população, vereadora. Eu nunca aqui me determinei que eu vou votar para o governo, sabendo que o governo está fazendo uma obra que não é adequada para aquele bairro ou que está ajudando aquela comunidade ou aquela população. O senhor me permite uma parte? Tem a parte, vereador. Quero parabenizá-lo pela sua explanação aí, sua avaliação, a maneira de colocar também as suas ideias e dizer que a comissão mista foi muito feliz, ela dizendo aqui, a peça orçamentária é o verdadeiro instrumento de planejamento que representa o mecanismo mais valioso que o Executivo tem para programar as suas atividades aí no decorrer do ano. Nós estamos falando aí, parando, sobre de 2% e 10% do orçamento. E não podemos esquecer que a maior parte, 90% do orçamento, está mais do que regrado. Isso não nos impede, em nenhum momento, de fiscalizar o Executivo. Nós podemos cumprir o nosso papel, sim, e muito bem, fiscalizatório. Em 90% do orçamento, e esses 10% também de remanejo direto do Executivo, para que nós não venhamos a engessá-lo mesmo, para atender situações emergenciais, contratuais e tantas outras eventualidades administrativas, nós podemos também fiscalizar essas ações. Então, eu venho somente contribuir com Vossa Excelência e parabenizá-lo para que não nos esqueçamos nos outros 90%, porque paramos aí na discussão entre 2% e 10%, mas o orçamento é 100%, não é 10%. Obrigado, Vossa Excelência. Tem razão, vereador, muito bem colocado, suas palavras referente os 2 e os 10, e com certeza... Vereador. O restante do orçamento que está em torno de mais de 600 milhões, é isso, né, vereador? Tem a palavra, vereador. A gente tem que tomar cuidado quando fala que o orçamento é 100%, evidente que é. Mas já tem aí uma faixa de 45% que é para salário, tem uma faixa que é para pagar dívidas, tudo isso. Então o investimento, o que sobra para investimento não é tanto assim, depois para se conversar. Então, me permite uma parte? Aí vai chegar um monte de outras coisas. Aliás, há de se elogiar aqui que a questão de funcionários e salário não chega nem perto do índice de 60%. Então, a gente sabe que é muito bem controlado, mas o investimento não é tanto assim. Uma parte do vereador Júlio. Eu acho que o vereador Gerson está correto na sua avaliação, né? E acho que se pegarmos todas as obrigações que são cumpridas pelo Poder Executivo, nós temos não só a folha de pagamento, nós temos valores mínimos para a educação a serem gastos do orçamento próprio, nós temos valores mínimos na saúde a serem gastos, e que no caso de Jundiaí ultrapassa em mais de 50% esses valores mínimos praticamente. Então, senhor vereador, a margem de manobra, como bem disse o vereador Gerson Sartori, já começa a ficar restrita pelas próprias obrigações a serem cumpridas pelo Poder Executivo Municipal. Se ainda amarrarmos mais ainda, criaremos uma dificuldade muito grande. Permitiu a parte, vereador? Tem a parte, vereador. Somente concluindo e concordando com o vereador Gerson Sartori e o vereador Júlio César de Oliveira, estamos falando do PPA. E nós temos já as regras, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, votada até então no outro semestre, e também a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no qual essa administração vem cumprindo, resultando o PPA, e nós estamos acompanhando e fiscalizando. Então, concordo com tudo isso, porque estamos dentro das diretrizes e da responsabilidade fiscal. Obrigado. Uma parte para encerrar, vereador? Tem a parte, vereador. O senhor vê que não tem nada de gesso, nada disso, né? É um simples band-aid os 2%. Então, não é nada demais aqui o pessoal votar. É muito pouco, não é nem uma meia tala. É um band-aidinho, um curativinho. Permite uma parte, vereador? Permita, vereador. Para encerrar, encerro minha interrupção a Vossa Excelência. Mas é melhor não nos preocuparmos em provocar dodóis, ferimentos no orçamento. Gesso, lembra-se de fratura. Band-aid, lembra-se de ferimentos. Vamos evitar e manter o orçamento sadio. Obrigado.
Quero agradecer aqui as palavras. Também está querendo uma parte, vereador? Então tá bom. Senhora presidente e senhores vereadores, vereador Zé Dias, junto com os demais vereadores, vereadoras desta casa, foi um trabalho entre uns e outros, mais de 10 anos, outros com mais quase 20 anos, como nós temos aqui o exemplo da vereadora e presidente desta casa, com tantos anos sempre colaborando com a população, DOCA, e portanto, é esse trabalho transparente, e sempre mesmo como nós discutimos aqui nesse momento, nesta tribuna, fiscalizar sim, e pedir ao prefeito que ele não esqueça dessas obras importantíssimas, como na Ponte São João, nós temos aí dificuldades, nós temos problemas. Espero que este morador aqui está assistindo, e ele sabe do que eu estou falando. E outros bairros que dependem muito do executivo para levar os benefícios, a qualidade de vida que hoje muitos bairros necessitam, e com certeza é a prioridade do trabalho do executivo e também do legislativo. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, essas são as palavras do vereador José Dias. Continua em discussão o projeto, em votação. Em votação agora o projeto e depois a emenda. Encerrada a votação. Projeto do orçamento foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, à exceção da presidência, que regimentalmente não vota. Vamos colocar agora em votação a única emenda existente, que é a de número 7, no seu artigo 4º da nova redação, dizendo que fica o chefe do Executivo autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 2% do total da despesa fixado no artigo 1º desta lei que acabamos de votar e aprovar. Em votação a emenda. Faltando apenas um voto. Agora sim, encerrada a votação. 3 votos pela aprovação da emenda, 12 votos. Repetindo, 3 votos pela aprovação, 12 votos contrário e a presidência que não vota. Portanto, rejeitada a única emenda, que é a de número 7. Como não temos mais itens nessa sessão extraordinária, pedimos aos senhores vereadores que, por favor, registrem a presença para o encerramento dela, lembrando de que continue ainda por alguns minutos na Câmara, que teremos a extraordinária.
com 15 senhores vereadores presentes, uma ausência e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a sessão extraordinária. Dentro de 10 minutos estaremos reabrindo a outra sessão, apenas para darmos tempo do nosso setor aí de informática estar registrando a nova sessão.